História real de uma avó. Vi meu marido beijando sua mãe enquanto esperava uma esperança. Ah, se minha vida fosse como aquelas novelas de antigamente, quem sabe algumas coisas teriam feito mais sentido. Mas a verdade é que o passado sempre nos encontra, não importa o quanto tentemos nos esconder dele. Meu nome é Dulce. Tenho 82 anos e confesso que a história que estou prestes a compartilhar parece saída de um daqueles dramas mirabolantes que ninguém acredita serem reais. Quando era pequena, viver sob o olhar severo de Lucila, minha madrasta, fazia cada dia parecer uma eternidade. Ela tinha esse jeito de me tornar invisível, como se eu não passasse de um vulto na casa onde crescemos. Foi uma infância dura, sob o peso do desdém e da indiferença, até que meu pai caiu de cama. E a responsabilidade caiu sobre mim. Eu ainda era tão jovem quando comecei a trabalhar como costureira naquele ateliê modestino. Foi ali que aprendi mais do que apenas costurar. Aprendi a persistir. E por algum tempo, acreditei que havia encontrado a felicidade ao lado de Manuel. Oh, Manuel, como é engraçado lembrar de quando eu acreditava que o amor e as promessas de um futuro melhor estariam seguros em seus braços. Até o dia em que tudo ruiu de forma tão inesperada quanto um trovão em dia de céu claro. Estava grávida de Pedro, cheia de esperança, quando tropecei na cena que não saía do meu pesadelo mais sombrio. Meu marido, meu próprio Manuel, trocando um beijo com sua mãe. Naquele instante, o chão se abriu sob os meus pés e eu senti o mundo desabar ao meu redor. Um nó apertado me tomou a garganta. O coração martelava no peito, de tão incrédula e traída que me sentia. Levantei-me com a mesma força que colhi durante aqueles dias difíceis da juventude e parti, porque desmoronar não era uma opção. Com sangue nos olhos e o coração aos pedaços, decidi erguer o ateliê Renascer, um refúgio para mulheres como eu, feridas, mas inquebrantáveis. As cicatrizes de tempos passados tornaram-se os fios que uniram nossas histórias. Mas é claro, como qualquer narrativa cheia de curvas e reviravoltas, uma carta de Manuel voltou para virar minhas certezas de cabeça para baixo. Essa carta falava de arrependimento e promessas de alguma resposta que meu coração ainda lutava para... Ou aquele beijo escondia ainda mais do que eu podia imaginar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu me lembro como se fosse ontem. Meu coração ainda corria descompassado com a lembrança daquela carta de Manuel. Fiquei alguns dias sem pensar em mais nada. Seria possível perdoar? Ou apenas abrir a caixa de Pandora e descobrir ainda mais segredos guardados? Depois de muito ponderar, decidi confrontar Manuel. Não que ele tivesse qualquer direito sobre a minha vida, mas talvez, só talvez, ele merecesse ser ouvido. No fundo, meu coração ainda lutava para aceitar que aquela traição tinha alguma explicação.
Quando cheguei para encontrar Manuel, estava nervosa. O sol brilhava intenso, mas meu interior era pura tempestade. Ele estava diferente, com um ar cansado, como um homem que carregava o peso do mundo nas costas. Ao me ver, seus olhos se encheram de algo que eu não conseguia decifrar. Sentamos em uma praça tranquila, onde as crianças brincavam e a vida parecia seguir normal ao nosso redor. Foi aí que ele começou a falar. Calmamente, contou sobre sua juventude, seus medos. Eu já não sabia se deveria acreditar, mas algo em seus olhos me tocou. Entre uma palavra e outra, ele tirou uma carta do bolso, uma folha amarelada pelo tempo que parecia guardar segredos mais pesados do que eu podia imaginar. Ao abrir a carta, meu coração quase parou. Uma verdade que eu nunca sonhara veio à tona. Manuel não era meu marido, não da maneira que eu pensava. Ele era, na verdade, meu meio-irmão. Descobriu isso por acaso, vasculhando papéis antigos da família. A mãe que eu vi beijar não era sua mãe, mas sim sua madrasta. A história era ainda mais conturbada do que eu podia imaginar. Naquele momento, tudo virou uma grande indefinição. Manuel tinha vivido esse horror sozinho, preso em um ciclo confuso de culpa e revolta. Eu não sabia se chorava pela nossa história ou por ele. As peças daquele quebra-cabeça se embaralhavam na minha mente e as palavras não saíam. Uma angústia tomou conta de mim. Olhando para ele, vi um menino perdido, aguardando um perdão que ninguém jamais poderia conceder. As lágrimas vieram fortes, um choro que não fazia distinção entre tristeza e alívio. O mundo inteiro parecia desabar, mas de alguma forma, aquele momento trouxe uma estranha sensação de libertação. Nada mais fazia sentido, e talvez por isso tudo se encaixasse de certa maneira. Manuel se levantou, afastando-se devagar, deixando-me ali, com um turbilhão de emoções e uma dúvida que certamente me consumiria. O que fazer com toda essa verdade? Poderia eu continuar vivendo com esse fardo ou teria que renascer de novo? A noite veio silenciosa, mas minha mente não queria descanso. As estrelas brilhavam lá fora, enquanto o mistério se aprofundava dentro de mim. O que aconteceria a seguir? Era impossível saber. Apenas uma coisa era certa. A história estava longe de terminar. Naquela noite de estrelas silenciosas, depois que Manuel se afastou, minha mente fervilhava. Meus pensamentos eram como um turbilhão indomável, impossível de acalmar. As peças da minha vida pareciam espalhadas em um tabuleiro invisível. Um meio-irmão. Era para isso que minha vida tinha me trazido. O amor transformado em algo impensável, quase trágico. Mas era isso mesmo? Amanheceu. O sol entrou pelas frestas da janela, mas eu não tive coragem de levantar. Meu coração estava pesado e eu precisava de respostas. Foi quando minha neta, Ana, entrou no quarto aos sussurros. Eu tinha prometido a ela que dividiria tudo o que sabia sobre nossa família. Ela era jovem, cheia de curiosidades sobre nosso passado. Não podia esconder mais nada dela. Ana, querida, há algo que preciso te contar. Comecei, tentando organizar a tempestade de palavras. Ao relatar minha conversa com Manuel, pude ver o espanto em seus olhos. A notícia atingiu com o mesmo impacto que me atingira.
Contudo, quando mencionei a carta, algo mudou em seu olhar. Um brilho diferente passou por ele. Vovó, você não lembra? Papai costumava escrever cartas para você. A verdade pode estar nas outras cartas. Ana exclamou. Senti um choque percorrer meu corpo. Como pude esquecer? Era verdade. Durante anos, ele havia me mandado cartas, guardadas em uma caixa velha, debaixo da cama. Corremos juntas para buscar as cartas. Minhas mãos trêmulas abriram a caixa, revelando um monte de folhas amareladas. Uma a uma, li suas palavras, até que me deparei com algo que congelou meu sangue. Uma carta em particular estava endereçada não a mim, mas a Ana. Querida Ana, dizia ele, espero que um dia você compreenda a decisão que tomamos. Saiba que sempre zelamos por seu bem-estar. A carta era cheia de pesar, mas também de detalhes sobre um segredo que Manuel e eu jamais soubemos. Foi ali que a verdade veio à tona. Minha filha, a mãe de Ana, não era realmente minha filha biológica, mas sim adotiva. Eu nunca soube, nunca sequer imaginei. Ela fora deixada à minha porta quando era apenas um bebê. Manuel descobriu isso antes de mim e guardou o segredo para nos proteger. Ele soube, antes de mim, que nossa relação não era só por sangue, mas por amor incondicional. Ana, ao meu lado, lia a carta em silêncio. Lágrimas desciam por seu rosto. De repente, ela se virou para mim e, com determinação, disse: Vovó, temos que saber quem deixou mamãe para você. Temos que achar esse passado. Entender nossa verdadeira história. Meu mundo, que parecia ter se desfeito na praça com Manuel, agora ganhava novas formas. Uma nova aventura, uma nova busca agora nos unia. Eu e Ana, juntas, iríamos desvendar esse mistério. E de alguma forma, isso me deu esperança novamente. A história estava longe de terminar, mas uma coisa era certa: eu nunca voltaria a ser a mesma. O passado, aquela sombra inquietante, agora se transformava numa nova luz. E assim nos preparávamos para enfrentar o desconhecido, juntas, como uma verdadeira família. Quando eu e Ana descobrimos que minha filha era adotiva, senti que tudo poderia perder o sentido. Mas, ao mesmo tempo, aquela revelação abriu um caminho de esperança dentro de mim. Contudo, eu nem imaginava que estava prestes a receber o choque mais forte da minha vida. Depois de passar a manhã relendo as cartas, Ana e eu decidimos que precisávamos investigar quem tinha deixado minha filha na porta de casa tantos anos atrás. A primeira pista estava na carta que Manuel havia guardado. Havia um nome quase ilegível no rodapé: Carolina. Quem seria essa pessoa? Uma vizinha? Alguém da família? Decidimos então ir até a antiga casa de Manuel em busca de algo mais, alguma resposta escondida entre aquelas paredes. Eu estava nervosa, minhas mãos suavam, mas sabia que precisava enfrentar isso. Chegando lá, fomos recebidas pelo silêncio pesado dos anos que passaram. Vasculhamos cada canto e então algo surpreendente aconteceu. Ana encontrou um envelope antigo, escondido sob uma tábua solta do assoalho. Ao abrirmos, descobrimos fotos antigas. Uma entre elas chamou minha atenção. Era a imagem de uma mulher jovem, inexplicavelmente familiar. Mas foi ao olhar no verso da foto que o mundo ao meu redor desabou. A foto tinha uma data e um lugar e mais um nome: Carolina, 1952, Hospital Santa Maria.
Carolina não era apenas quem deixou minha filha. Carolina era minha irmã. Meu coração parou por um instante. A verdade me acertou com tanta força que quase desmaiei. Como nunca soube? Nunca imaginara nada disso. Ana me olhava incrédula. A história que achamos complicada estava a um passo de se tornar algo impensável. Minha própria irmã tinha deixado a filha para mim e ninguém mais sabia disso. Minha mente corria a mil. Minha irmã, que eu mal conhecia, havia confiado a mim o seu bebê. Por quê? Como nunca soubemos disso? Procurei nos rostos das fotos por respostas, mas tudo o que encontrei foi uma série de outros mistérios, outras cartas, outros nomes, segredos escondidos no tempo. Ainda não era tudo. O maior choque veio quando um nome que apareceu num dos papéis encontrou uma memória perdida em minha mente. Lara, a mãe biológica de Ana, era filha de Carolina e Manuel. De alguma forma, minha ligação com Manuel era ainda mais profunda. Nossos destinos estavam entrelaçados num emaranhado de segredos que não entendíamos. Quem sabia disso tudo? Quanto tempo esse segredo esteve escondido? O que Carolina pretendia ao fazer isso? De repente, tudo parecia fazer sentido e ser mais confuso do que nunca. Precisávamos de respostas. E sabíamos que a única maneira de obter isso seria encontrando aqueles que ainda estão vivos para contar essa história. A revelação me deixou em um estado de incredulidade, e a vontade de desenterrar esses segredos crescia dentro de mim. Mas agora, o que mais estava escondido entre essas paredes? O que mais poderia mudar nossas vidas? Abraçada a Ana, senti que essa aventura estava apenas começando. Uma parte de mim temia o que ainda iríamos descobrir, mas a outra estava determinada. E íamos até o fim dessa história, juntas. As sombras do passado estavam se transformando. E como iríamos enfrentar o que o futuro traria? Eu não fazia ideia, mas tinha certeza de uma coisa. Essa história estava longe de acabar. O silêncio daquela manhã começou a ser quebrado pelas vozes vindas da rua, misturando o cotidiano das pessoas ao turbilhão que se passava dentro da minha mente. Abraçada a Ana, senti a necessidade urgente de entender tudo o que estávamos desenterrando. Mas naquele momento, uma sombra passou pela janela, me arrancando do devaneio. Escondida atrás de uma cortina empoeirada, observei uma figura que caminhava devagar pela calçada. Era um homem de cabelos grisalhos e porte familiar. Algo em suas feições angustiadas trouxe um aperto indescritível ao meu peito. Quando ele ergueu o olhar e nossos olhos se encontraram, senti um choque que percorreu cada fibra do meu ser. De alguma forma, eu conhecia aquele rosto. Ele me fitou por um instante e eu vi um misto de surpresa e arrependimento. Respirei fundo, sentindo uma tensão no ar. Ana percebeu minha inquietude e, sem que precisássemos trocar palavras, entendemos que aquele homem era parte do nosso quebra-cabeça. Antes que pudesse decidir algum curso de ação, ele se aproximou, parando em frente à porta. Abri, com um certo tremor nas mãos. Enquanto ele olhava para mim com olhos cheios de culpa. Dulce, ponto. Sua voz era quase um sussurro, carregada de emoção. Há muito que preciso dizer. Aquelas palavras acenderam uma faísca de confusão e curiosidade. Ele começou a falar, revelando ser um amigo de família, cúmplice em segredos que há décadas imperavam. Cada revelação era um golpe. Meu pai, Lucila, Carolina, todos estavam envolvidos em algo obscuro.
Meu mundo começou a girar, mas maior choque veio quando ele hesitou, mas continuou. Eu era apaixonado por sua mãe. Ela me pediu para cuidar de você, caso algo lhe acontecesse. A revelação explodiu em minha mente. Então esse homem, e não era apenas um coadjuvante na história. Ele era minha última conexão com um passado muito bem escondido. Ainda mais bombástico foi quando ele entregou. Minha data de nascimento era a mesma, mas o nome dos pais era de Carolina e Manuel. As palavras giravam na minha mente, formando um quebra-cabeça devastador. Toda a narrativa desmoronava. Na verdade, Carolina não era minha irmã. Ela era minha mãe biológica. Manuel, então, era meu pai verdadeiro. Essa descoberta alterou tudo o que eu acreditava. A traição que senti ao ver Manuel beijando sua mãe agora se transfigurava em algo dolorosamente trágico. Eu não apenas tinha amarrado minha vida ao passado, mas também ao amor proibido não reconhecido. Voltando para encarar Ana, percebi que essa história estava longe de uma conclusão. Cada segredo revelado trazia mais perguntas, mais fome por verdade. Minha determinação se renovou. Precisávamos seguir em frente, juntar os pedaços, enfrentar o que quer que estivesse por vir. As respostas estavam lá fora, esperando para serem descobertas. O mundo tinha mudado em questão de minutos. Mas o que faríamos agora? O destino parecia conspirar para nos testar e, ao mesmo tempo, nos unir. O passado não se resumia apenas a sombras. Era um desafio esperando para revelar a verdadeira luz. E naquela sala empoeirada, no meio de uma vida de segredos, um novo capítulo se descortinava. Uma busca por mais do que identidade, pelo amor e perdão. A história estava realmente apenas começando. A sala estava fria e as palavras dele ainda martelavam na minha cabeça. Eu estava ali, com Ana, em meio a segredos que destruíam tudo o que eu acreditava ser verdade. Olhei para aquela certidão de nascimento. As letras dançavam em frente dos meus olhos e tudo parecia estar desmoronando ao meu redor. Carolina, minha mãe. As palavras saíram mais como um sussurro. Esse homem que estava na minha frente, afirmando ter amado minha mãe, que se dizia amigo da família, parecia desmontar meu mundo peça por peça. Manuel, meu pai? Eu não sabia se chorava, gritava ou apenas corria. Mas algo dentro de mim cresceu, uma espécie de urgência e desespero para entender mais. Ana segurou minha mão. Seus olhos refletiam o mesmo choque que eu sentia. A história tinha acabado de se transformar em algo totalmente novo. O que eu pensava ser uma vida cheia de amor, memórias que estavam comigo durante todos esses anos, agora parecia uma farsa infeliz. Foi nesse turbilhão que o inesperado aconteceu. Um ruído, algo vindo do outro lado da antiga casa. Uma porta que antes parecia trancada, agora estava entreaberta. Aquilo chamou minha atenção de imediato. Sem pensar muito, eu e Ana nos levantamos, acompanhadas pelo homem que até segundos atrás jogava revelações mais pesadas do que eu podia suportar. Entramos no cômodo devagar. Minhas mãos estavam suando frio. Luz fraca iluminava o lugar, revelando caixas e móveis cobertos de poeira. Ao fundo, uma estante antiga era empurrada por alguém, revelando um alçapão escondido. Meu coração quase parou. Ali, em meio às sombras, surgiu uma figura que eu jamais esperaria ver. Era Lucila.
minha madrasta. Aquela que me fez sentir um peso por tantos anos, que oprimia a minha infância. Ela estava ali, olhando para mim, mas completamente diferente. O cabelo estava desgrenhado, o rosto pálido. Dulce! Sua voz era um fiapo, quase irreconhecível. Lucila, o que faz aqui? Era tudo o que consegui dizer. Ela hesitou e, de repente, uma torrente de verdades começaram a jorrar de sua boca. O sabia de tudo o tempo todo. Que Carolina fora sua irmã mais nova. Confessou que fora obrigada por meu pai a esconder tudo de mim, a proteger o segredo a todo custo, e que toda a sua amargura era resultado do amor que perdeu para Carolina. Foi ele, o maldito. Seu pai biológico, Manuel, não aceitou nossas escolhas. Por isso inventamos tudo. Para te proteger e nos proteger de uma história de amor destruída, dizia ela, a voz repleta de uma tristeza verdadeira. A revelação me acertou como um soco. Eu vacilei tentando compreender. Me equilibrava entre o passado e o presente, entre a verdade cruel que emergia e a mulher, antes tão fria, agora o espectro da pessoa que um dia conheci. E então ela deixou cair a última bomba. Era para vocês serem felizes, mas o segredo foi a nossa ruína. Agora vocês, você e Ana, precisam descobrir o motivo disso tudo. A tal caixa de Pandora está mais aberta do que nunca. A sala parecia girar enquanto eu tentava entender. Era como se, de repente, todas as peças do quebra-cabeça se movessem para criar uma nova imagem. Uma que eu não esperava, mas que eu sabia que precisava enfrentar. Lucila caiu em lágrimas, talvez pela primeira vez mostrando humanidade. O que significava tudo aquilo? Quem estava manipulando esses segredos tão bem guardados? Eu e Ana soubemos que havia mais por trás daquela porta oculta. Mais segredos, mais revelações. E, sem saber o que esperar, nos preparamos para conhecer um capítulo ainda mais obscuro e decisivo da nossa verdadeira história. O que estava por vir era um mistério, um que prometia revelar ainda mais sobre quem eu verdadeiramente era. Dessa vez, sabia que precisava estar pronta. Ali, naquele momento, com as revelações de Lucila ainda ecoando em nossos ouvidos, a sensação de estar à beira de um precipício era esmagadora. O ar parecia mais pesado, e cada um de nós se afogava em sua própria mistura de choque e confusão. As sombras da tarde dançavam nas paredes, tornando o ambiente ainda mais surreal. Eu sentia que era tudo um pesadelo do qual eu precisava desesperadamente acordar. Ana estava ao meu lado, o rosto uma máscara de incredulidade e esperança. Eu entendia porque naquele instante, apesar de tudo, ela queria acreditar em algum tipo de final feliz. Mas então, antes que pudéssemos processar mais sobre as revelações de Lucila, um som frenético de batidas na porta nos trouxe de volta à realidade. Era como se o mundo lá fora exigisse atenção imediata. As batidas eram insistentes, desesperadas. Olhei para Ana e Lucila, tentando captar algum tipo de sinal de que deveríamos abrir. Nós sabíamos que ainda havia mais segredos a serem desenterrados. Ana, guiada por algo que eu não podia identificar, foi a primeira a correr para a porta. Ao abrir, estávamos esperando qualquer coisa, menos o que vimos. Não era apenas um mensageiro casual ou um vizinho curioso. Era uma mulher de meia-idade, de olhos arregalados e expressão de pânico. Algo no seu rosto dizia que ela trazia consigo mais do que tínhamos coragem de enfrentar. "Vocês precisam sair daqui, agora!" ela exclamou.
a voz em misto de alarme e urgência. O fogo tá se espalhando pelo bairro. Todos precisam evacuar imediatamente. Eu fiquei paralisada, tentando entender. Fogo? Saindo à rua, o cheiro acre da fumaça foi rapidamente sobrepujante. Chamas já lambiam o final da rua, engolindo rapidamente casas e árvores. O vilarejo estava em completo alvoroço, pessoas correndo, gritos ecoando, tudo coberto por uma nuvem negra de desespero. Ana agarrou minha mão, puxando-me para a realidade frenética. Precisávamos sair dali, mas cada passo parecia atravessar um campo de batalha emocional. Os rostos ao nosso redor, familiares mas agora distorcidos pelo pânico, formavam um cenário que beirava o apocalíptico. No meio da agitação, a mulher que nos alertou correu na nossa direção novamente. "Vocês não conhecem a verdade toda", ela gritou, as palavras quase perdidas no caos generalizado. "Sua mãe, Carolina, ela tentou proteger vocês. Não foi só uma escolha, foi uma ordem." As chamas se aproximavam rapidamente e nossas perguntas ficaram presas nas gargantas por causa do pavor em aproximação. Sem pensar duas vezes, nos atiramos junto com a multidão para fora da rua, o calor do incêndio perseguindo cada um de nossos passos. Na segurança relativa de uma praça próxima, enquanto observávamos de longe a destruição que tomava conta da nossa pequena comunidade, percebi o quanto tudo estava incontrolavelmente interligado. O fogo, tão implacável quanto a verdade, exigia que encarássemos nossas vidas em escombros. A mulher que gritou sobre Carolina parecia saber mais, e eu sabia que precisaria procurá-la novamente. Naquela noite, sob um céu iluminado pelo laranja inusitado das chamas ainda acesas à distância, eu e Ana nos encaramos, exaustas, física e emocionalmente. Não tínhamos mais casa, mas a chama de nossa busca por respostas estava acesa como nunca antes. Agora era definitivo. Não íamos deixar tudo isso para trás sem chegar ao fundo de cada mistério. A nossa odisseia estava apenas começando. E o que aquele fogo não destruiu, nós iríamos reconstruir, juntos. Precisávamos achar a verdade e talvez nos renascer dela. O caos ao redor só aumentava, mas naquele segundo tudo parecia em câmera lenta. As chamas atrás de nós, gente correndo para todos os lados e eu ali, com a Ana, tentando entender tudo. O cheiro da fumaça era forte. A gritaria ao redor não deixava a gente pensar direito. O som das sirenes ao longe era um alívio e uma alerta. Estávamos em segurança. Mas por quanto tempo? Ana apertava minha mão com força e, no meio de toda essa loucura, senti uma pontada de culpa cruzando o meu peito. Tantas mentiras, tantos segredos guardados, tudo em nome de um amor que nunca soubemos. E agora, sem ter para onde ir, tínhamos que achar um rumo nesse mar de incertezas. Foi então que uma lembrança veio como um raio na minha cabeça. O homem, aquele que apareceu e disse tanto sobre a minha mãe, será que ele sabia alguma coisa sobre o paradeiro dela? E Lucila, afinal, de que lado ela estava? Tudo parecia um grande quebra-cabeça, peças espalhadas por todos os cantos. No meio desse turbilhão, algo nos chamou. Quando nos viramos, vimos a mesma mulher que nos alertou sobre o fogo, agora tentando chamar nossa atenção de novo. Ela gesticulava freneticamente,
mas dessa vez tinha um olhar fixo nos nossos, quase suplicante. Venham comigo. Era tudo o que seus olhos diziam. Trocamos olhares entre a gente, e mesmo sem dizer nada, sabíamos que tínhamos que segui-la. Correndo pelas ruas, fugindo das chamas, ela nos levou até uma casa afastada, parecendo intocada pelo tempo. Era como se o fogo respeitasse aquele lugar. Entramos e a sensação de calma momentânea nos envolveu. Ninguém falava. Só se ouvia o ranger do soalho sob nossos pés. E então a mulher se virou, agora mais calma e decidida. Tenho algo para mostrar, disse enquanto nos conduzia a um quarto trancado. Ao abrir, encontrei uma cena tão inesperada que perdi o fôlego. Lá, deitado em uma poltrona antiga, estava um senhor de aparência frágil, respirando com dificuldade. Ana, minha filha, ele disse com a voz rouca. Meus olhos se arregalaram. Quem era ele? As palavras dele provocaram uma reviravolta dentro de mim. Aquela declaração ecoava pelo cômodo, atravessando o ar pesado. A mulher o encarou. Ele é seu avô, Ana, o pai de sua mãe biológica. Nosso mundo, que já estava de cabeça para baixo, girou novamente. O mistério ficava cada vez mais profundo e mais perguntas surgiam. Quem era esse homem realmente? Qual seu papel em toda essa história? Era como se cada resposta trouxesse à tona um novo segredo, um novo medo. A fumaça agora parecia distante, mas o fogo dentro de nós continuava. Naquele instante, sob as luzes da casa, tudo ficou mais claro e, ao mesmo tempo, ainda mais confuso. A história estava muito longe de acabar. Uma nova verdade estava prestes a ser desenterrada, e eu sabia que a partir dali nada mais seria como antes. Olhando nos olhos da Ana, vi determinação. Tínhamos um longo caminho pela frente, e o medo era uma sombra que precisávamos enfrentar juntas. O silêncio parecia gritar enquanto estávamos na casa daquela mulher desconhecida. O homem, que disse ser o avô de Ana, tinha acabado de nos deixar boquiabertas. Meu mundo estava em frangalhos. Tantas revelações em tão pouco tempo que mal conseguia respirar direito. E ali estávamos nós, presos numa tempestade de segredos e perguntas sem resposta. O velho respirava com dificuldade e cada palavra sua era como um punhal virando minhas certezas. Ana, minha doce neta, estava pálida, lutando para processar tudo aquilo. O brilho da lamparina na sala criava sombras dançantes que pareciam zombar da nossa confusão. A mulher olhou nos nossos olhos, baixa e urgentemente. Vocês ainda precisam saber mais, disse ela. As palavras deixavam uma promessa amarga no ar. O peso do que viria era palpável. E foi então que tudo aconteceu. Um estrondo vindo do lado de fora quebrou o silêncio tenso. Todos nós pulamos, o coração na boca. Corremos para a janela e vimos algo inimaginável. O chão do quintal, sob a luz da lua, estava revirado, como se alguém o tivesse cavado febrilmente. Ao centro, um grande buraco, e ali, no meio das trevas, uma caixa. Ana me olhou, os olhos arregalados de medo e curiosidade. Algo naquela visão nos atraía com uma força primordial. Mas o que poderia estar ali? Com passos hesitantes, fomos até o local. Eu, Ana e a mulher. O homem permanecia sentado,
a observá-lo através da janela. A caixa tinha inscrições antigas, marcas que pareciam contar histórias nunca ditas. O mistério fervilhava no ar. Quando fizemos menção de tocar na caixa, um calafrio percorreu meu corpo. Abra! Parecia sussurrar o vento, quase como se incentivando o inevitável. Era uma decisão que poderia mudar tudo, de novo. Assim que desvendamos o cadeado enferrujado e levantamos a tampa, o ar ao nosso redor pareceu parar. Dentro, entre fotos amareladas e cartas amassadas, estava algo que mudou toda a narrativa até aquele ponto. Documentos com o nome estampado. Lucila. A ficha caiu em câmera lenta. Meu nome estava ali também, entrelaçando tudo de maneira tão impossível que parecia uma mentira. Mas era real. O sobressalto no meu peito era parte de uma onda que vinha crescendo desde o começo desse labirinto de revelações. As cartas revelavam um plano que cobria décadas, uma trama arquitetada não apenas por amor, mas por uma espécie de vingança silenciosa que ninguém poderia ter previsto. Lucila, ela sabia de tudo e mais um pouco. Estava envolvida desde o início de uma forma que nunca poderíamos imaginar. Ela era mais que uma madrasta amarga. Era uma manipuladora magistral. E nós, apenas peças em seu tabuleiro. Ana caiu de joelhos, tentando decifrar as letras. Seus olhos, nublados por lágrimas, refletiam a mesma pergunta que estava no meu coração. Por quê? E então, um grito ecoou na noite, cortando o ar já tão pesado. Era Lucila, que nos observava das sombras, um sorriso enigmático no rosto. Como se sempre soubesse que o jogo acabaria desse jeito. Porque, de repente, tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, nenhum sentido. Nunca fiquei mais certa de uma coisa. Essa história ainda tinha muitos capítulos por vir. E cada passo, daqui em diante, seria um mergulho na escuridão à procura de luz. A rua estava um caos. A fumaça preta subia alto e eu mal conseguia ver o céu. O calor das chamas era sufocante, mas ali, olhando para Lucila, tudo parecia ainda mais surreal. Cada confissão dela tinha sido como uma faca, cortando pedaços do meu coração. Ana estava ao meu lado, olhos arregalados, tentando entender tudo o que tinha passado em tão pouco tempo. Lembrei-me de quando descobri que Carolina era minha mãe. A revelação tinha me esmagado, mas agora, com Lucila diante de mim, entendi melhor o tamanho da teia em que havíamos vivido. Lucila, sempre austera e impassível, agora parecia outra. Seus olhos revelavam um misto de culpa e talvez arrependimento. Vocês nunca deviam ter descoberto. Tudo foi para proteger vocês. Ela disse, voz baixa, quase um sussurro. É difícil acreditar em algo assim, mas algo na dor dela me tocava. Ana, com a mão na minha, apertava-a forte. Sabia que precisávamos seguir em frente, desvendar tudo o que estava por trás daquela história. A caixa que encontramos tinha muitas respostas, mas também deixava novas perguntas no ar. Quem, senão Lucila, teria arquitetado tudo isso? E por quê? Voltamos para olhar dentro da caixa. Documentos, fotos, cartas, peças de um quebra-cabeça que, sem saber, tínhamos montado a vida inteira. Entre papéis,
uma carta de Carolina explicando seu sacrifício. Era tudo pelo amor que eu tinha por você, dizia a carta. Meus olhos marejaram. Um pequeno suspiro cortou o ar. O homem, agora definitivamente o avô de Ana, se aproximou. Ele estava conosco, apesar de tudo, mais como um fantasma que ganha forma à medida que a história avança. Precisamos ir, disse ele, apontando para o caminho seguro. Caminhamos, fugindo das chamas e do passado. De repente, tudo se tornava uma busca por respostas dentro de nós. Ana, com determinação jovem nos olhos, segurava firme as cartas e fotos em suas mãos trêmulas. Entre chamas e fumaça, começava uma nova jornada. Não podíamos ver a estrada claramente, mas a sensação de encontrar nosso verdadeiro lar estava ali, forte e vibrante. O destino nos unira por fios invisíveis, mais uma vez. Lucila ficou, mas não como uma vilã, e sim uma peça trágica desse quebra-cabeça. Ao nos afastarmos, percebi que, apesar de tudo, havia um alívio silencioso se instalando em mim. E agora, mais do que nunca, eu, Ana e até o avô misterioso estávamos juntos a navegar naquelas águas incertas. O caminho seria nebuloso, mas estávamos prontos para enfrentar. Porque é isso que uma família faz: desbrava o desconhecido, juntos, prontos para qualquer verdade que o futuro trouxer. Ei, mas antes que você se despeça dessa história emocionante, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para esmagar o botão de like, para garantir que o algoritmo trabalhe a nosso favor. Inunde a seção de comentários com suas teorias malucas e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos. Só os verdadeiros fãs entendem o poder dessa história.